Triste fim de Policarpo Quaresma. Romance escrito por Lima Barreto, publicado em 1911. Se passa no Rio de Janeiro e é narrado na terceira pessoa. Você vai ouvir agora a adaptação livre deste romance, feita por Annette Lomaski. Primeira parte. Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, era um homem de hábitos simples. Trabalhava como subsecretário do Arsenal de Guerra e, como tinha outros rendimentos, tinha uma vida melhor que a de seus colegas de trabalho. Vestia-se sempre de fraque, usava pince-nez e cavanhaque. Morava em São Januário com sua irmã Adelaide e o ex-escravo Anastácio. Na vizinhança e no trabalho, Quaresma era conhecido como esquisito, mas o tratavam com respeito. Durante 30 anos, nada na vida do Major Quaresma chamou a atenção dos vizinhos, até que Policarpo começou a receber a visita de um rapaz com seu violão. Era Ricardo Coração dos Outros. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade com posição respeitável como você é, andar metido com um seresteiro, não é bonito. Mas você está enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca o violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão um instrumento que ela pede. E assim o Major Quaresma começou a ter aulas de violão para saber mais sobre a cultura nacional. Além das aulas, sua biblioteca de variadas obras nacionais ou que se referissem ao Brasil aumentava o espanto de todos. Quaresma não era doutor, como se dizia, e não precisava ler assim. Mas esse é nosso personagem. Quaresma era, antes de tudo, um brasileiro. Não tinha predileção por essa ou aquela região, essa ou aquela cultura, mas tudo junto, reunido sob a bandeira estrelada. O Major Quaresma se dedicava a estudar tupi-guarani, mas estudava com muita vontade, acreditando que era essa a língua pátria, sem interferência de outras terras. Assim levava a vida, incompreendido no trabalho e em casa. Ricardo Coração dos Outros, o professor de violão de Policarpo, era um seresteiro e começava a ter nome, e por isso Ismênia vem à casa de Quaresma convidá-lo para cantar na casa de seu pai. Ismênia era uma das 4 filhas do general Albernaz, e vivia a esperar seu noivo, que estudava para ser dentista, formar-se e casar com ela. A casa do general Albernaz vivia em festa. Policarpo ficou muito feliz ao saber que o general pretendia organizar uma chegança, tradição popular e brasileira, e deu para ajudar nos preparativos. Foi Cavalcante, o noivo de Ismênia, quem falou em procurar um folclorista, em quem Quaresma viu um igual. Ele ensinou-lhes o tangolomango, personagem velho que com versos das crianças ia as capturando uma a uma. Foi Policarpo quem se vestiu de tangolomango e brincou na chegança até cair para trás. Depois da festa, ficou muito desapontado ao descobrir que o tangolomango tinha suas raízes na Europa e não no Brasil. Dedicou-se ainda mais a estudos da cultura genuinamente nacional. Isso o levou a estudar os costumes tupinambás e criar uma cartilha de costumes domésticos baseada no povo tupi. É por isso que, ao receber a visita de seu compadre Vicente Coleone e sua afilhada Olga, ao invés de apertar-lhe as mãos, começa a berrar, chorar e arrancar os cabelos. Mas que é isso, compadre? Mas meu padrinho... Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas de nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão? Isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. Coleone era um imigrante italiano. Certo dia, Coleone, com dívidas com um colega de trabalho, falou em morrer, e foi Policarpo quem o ajudou e emprestou-lhe algum dinheiro. Coleone, que montou uma quitanda, enriqueceu e deu a Quaresma a filha para batizar. Olga, sua afilhada, era agora órfã de mãe, e tornara-se uma moça com hábitos de menina rica, mas de inteligência, que muito admirava o espírito inquieto de Quaresma. E foi na casa dele que conheceu Ricardo Coração dos Outros, que a impressionou muito. Conversaram horas a fio. Olga passou a conhecer as canções de Ricardo e admirá-lo ainda mais. Nessa época, Ismênia marca casamento com Cavalcante, que tornara-se doutor. Todos na casa estão felizes, menos Ismênia, que ia se casar por obrigação, como única causa da vida de uma mulher, e não por amor. Organiza-se grande festa de noivado. Comparecem muitas pessoas.
Nessa noite do noivado, Quinota, irmã de Ismênia, recebe Genelício. De carreira pública, puxa-saco de seus superiores, Genelício tinha um futuro promissor e passa a ser o pretendente de Quinota. Ele que anuncia que Quaresma está doido e foi preso num hospício. Pois é, essa foi a desastrosa consequência de um requerimento de Quaresma. Algumas semanas antes do pedido oficial de casamento de Ismênia, Policarpo Quaresma enviara à Câmara um requerimento que provocou risos de todos os presentes e passou a ser motivo de piadas em jornais e na cidade do Rio de Janeiro. Era assim a petição. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Riam de Quaresma no trabalho, na rua, nas revistas, e ele foi ficando cada vez mais incomodado, ainda mais por achar que seus colegas acreditavam que ele nem ao menos soubesse o tupi. E foi num dia em que essa ideia lhe ocupava a cabeça que precisou preencher algumas minutas, e a uma delas preencheu em tupi, e a minuta seguiu seu caminho de repartição em repartição. Coleoni, lendo jornais sobre Quaresma, não acreditava. Mas, Olga, que quer dizer isso? O padrinho quer substituir o português pela língua tupi. Entende o senhor? Hoje nós não falamos português. Pois bem, ele quer que daqui em diante falemos tupi. Mas é pazzo. Então isso é coisa de homo de bem? De juízo talvez não seja, mas de doido também não é. É uma ideia, meu pai, um plano. Talvez à primeira vista absurdo, fora dos moldes, mas não de doido. A minuta foi ao ministério e, sem que ninguém a entendesse, chamaram o chefe de Quaresma para prestar esclarecimentos. Ao ver a minuta, reconheceu imediatamente a letra de Policarpo. Isso bastou para que Quaresma fosse ao hospício. Nos meses que lá passou, Olga, Coleoni e Ricardo visitavam. Coleoni cuidou dos negócios de Quaresma e foi Ricardo quem cuidou da burocracia para afastá-lo do serviço. Numa dessas visitas, Coleoni e Olga encontraram-no já bem melhor. Não estava exaltado e não tinha delírios. Estava mais magro, tinha cabelos brancos, mas estava bem. Olga anunciou que iria casar-se. Como Ismênia não se casava por amor, mas por costume social. De lá, a afilhada e compadre foram visitar Adelaide e encontraram também Ricardo. Deram as boas novas sobre Policarpo. Adelaide contou a eles que Ismênia andava desolada. Seu noivo fora para o interior há 4 meses e nunca mais aparecera. Abandonara Ismênia, que nunca mais se recuperaria do golpe. Segunda parte. Após ter passado 6 meses no hospício, Quaresma teve alta. Seus gestos eram de um homem comum, mas ele ainda era o sonhador que sempre fora. De volta à sua casa, Policarpo parecia triste e Olga teve a ideia de Quaresma ir viver num sítio. O major pôs-se a procurar um local, até que comprou o sítio do Sossego, no município de Curuzu, onde planejou sua vida agrícola para viver do que plantaria. Policarpo organizou um museu de produtos naturais, encomendou livros nacionais sobre tecnologia agrícola e vários instrumentos, termômetros, barômetros, higrômetros, pluviômetros. O major, junto com o empregado, pôs-se a capinar e preparar o terreno. Quaresma, desajeitado com a terra e acostumando-se com ela. Um dia, depois do trabalho, ao chegar em casa, Adelaide anuncia: Tua afilhada deve casar-se sábado. Tu não vais? Não posso. Vou incomodar-me. Luxo. Mando um leitão e um peru. É da tradição. Nesse momento, o tenente Antonino Dutra, escrivão da coletoria, vem fazer uma visita a Quaresma e começa a dar uma visão da política, tentando fazer com que Quaresma apoie o candidato local contra o candidato do governo do estado. Então, que pensa o major disso? Eu? Nada. Antonino Dutra vai embora, certo que Quaresma quer ser político. Na roça, é o apito do trem que traz toda a novidade. E num dia foi o trem que trouxe Ricardo ao sítio do Sossego. Ricardo, meses antes, nos subúrbios do Rio de Janeiro, onde morava numa espécie de cortiço bem organizado, sentia-se infeliz, pois um mulato celesteiro roubava-lhe os admiradores. Um dia recebe uma carta do general Albernaz convidando-o a participar do casamento de sua filha Quinota com o Genelício. Dona Maricota, esposa de Albernaz, convida Ricardo a cantar. No caminho para a sala, o general pergunta a Ricardo: Diga-me uma coisa, como vai o nosso amigo Quaresma? Vai bem, me escreve às vezes. Eu queria que o senhor me arranjasse uma passagem, um passe, para ir vê-lo. Isso é difícil. Mas você apareça lá, na repartição, amanhã.
Na semana seguinte, foi a vez de Olga casar-se. Uma cerimônia chique, mas sem uma noiva feliz. Olga casara-se por obrigação social. Quaresma mandou-lhe o leitão e o peru. A visita de Ricardo ao sítio distraiu o major, mas Ricardo não ajudou em nada. Ia à vila onde encontrava admiração e fama. Felizardo foi trabalhar no sítio. Era falante e contava as novidades da vila. Negócio de polícia. Seu tenente Antonino quase briga ontem com seu doutor Campos. Negócio de partido. Pelo que eu vi, seu tenente Antonino é pelo governador. Seu doutor Campos é pelo senador. Um sarceiro, patrão. E você, por quem é? Eu sei lá, isso é pro senhor. Eu sou como você, Felizardo. Quem me dera, meu senhor. Ainda atrás ontem ouvi dizer que o patrão é amigo do Marechá. À tarde, Ricardo e Quaresma foram passear. Sentados num tronco de árvore, ouviam pássaros quando chega Olga. Emocionados se abraçam. O marido de Olga também fora. O jovem casal contou a todos as novidades da política da capital. A revolta da fortaleza de Santa Cruz, as agitações, móveis quebrados e objetos perdidos. Ao acordar, Policarpo começou a ler o jornal e uma quadra lhe chamou a atenção. Era assim. Quaresma, meu bem Quaresma, Quaresma do coração, deixa as batatas em paz, deixa em paz o feijão, jeito não tens para isso, Quaresma, meu cocumbi, volta a mania antiga de redigir em tupi. Adelaide e Olga tentaram acalmá-lo, e com a chegada de Ricardo e o doutor, ficaram sabendo que todos na cidade achavam que Quaresma queria ser político. Olga e o marido ficaram 15 dias no sítio e um dia fizeram um passeio com o Dr. Campos, presidente da Câmara. Olga então viu a miséria geral, a falta de cultivo das terras, a pobreza das casas, o ar triste da pobre gente. Havendo tanto barro e tanta água, por que as casas de tijolos não tinham telhas? Por que ao redor dessas casas não havia uma horta, um pomar e não havia gado? Mesmo nas fazendas havia muita terra fértil sem aproveitar. Por quê? Seria terra? Que seria? Olga foi conversar com Felizardo sobre o assunto. É grande o seu sítio? Tem alguma terra, sim, senhora, Sadona? Por que você não planta para você? Qual, Sadona? E o que é que a gente come? O que plantar, ou aquilo que a plantação der em dinheiro. Sadona tá pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta, cresce, então. Qual, Sadona? Não é assim, não. A terra não é nossa. E formiga? Nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo. O governo não gosta de nós, não. Pela primeira vez, Olga percebia a política do governo, ajudando estrangeiros e deixando o povo aos seus próprios cuidados. À noite, deitado, Policarpo ouviu um barulho. Abriu a porta, nada. Sentiu uma ferroada no pé. Era uma saúva. Abaixou a vela e descobriu a origem. Milhares de formigas saíam por um buraco no assoalho, iam até a despensa e carregavam para baixo da terra as reservas de milho e feijão. Quaresma matou 1, 2, 3, 10, 100, mas eram milhares. Subiam pelas suas pernas e o mordiam. Quaresma só voltou a animar-se quando os abacateiros de suas terras deram muitos abacates. Procurou o mercado e vendeu-os. Fez as contas e viu que tivera lucro de 1.500 réis. Mas a alegria durou pouco. As formigas atacaram o milharal e acabaram com toda a plantação. Com formicida, Policarpo tentou acabar com elas e conseguiu colher alguma coisa. Vendeu abóboras e batatas que embarcou no trem para o comprador. Fez as contas do lucro. 2.570 réis. Quaresma passou a pensar em grandes reformas agrícolas. Encomendou uma charrua dupla, um capinador mecânico, um semeador, um destocador, grades, tudo importado. Quando escolhia os arados, recebeu a visita do Dr. Campos. Sabe o que me traz aqui, Major? Não sabe, não é? Preciso de um pequeno obséquio seu. Como o Major sabe, as eleições se devem realizar por esses dias. A vitória é nossa. Todas as mesas estão conosco, exceto uma. Aí mesmo, se o senhor quiser... Mas como? Se eu não sou eleitor, não me meto, nem quero meter-me em política. Exatamente por isso! A sessão funciona na sua vizinhança. E daí? Tenho aqui uma carta do Neves, dirigida ao senhor. Se o Major quer responder, e é melhor já, que não houve eleição. Quer? Absolutamente não. 2 dias depois, o Major Quaresma recebeu uma intimação oficial que o obrigava a capinar todas as terras dele que estavam próximas às ruas e estradas. A assinatura da intimação era do Dr. Campos. Era uma tarefa impossível de cumprir. Depois bateu-lhe à porta um soldado com o papel da coletoria assinado por Antonino Dutra
que cobrava uma multa por ter enviado produtos de sua lavoura para fora do município sem o devido pagamento de impostos. Então, como era possível fazer a agricultura prosperar com tantas taxas e impostos? Município e Estado agora estavam contra ele, o que fazia o major pensar em mudanças, reformas profundas. Imaginavam um governo forte, respeitado, inteligente, removendo todas as dificuldades, com leis que ajudariam a nação. Então sim, a pátria seria feliz. Quaresma abriu o jornal e leu com atenção a notícia de que os navios da esquadra se haviam revoltado e exigiam que o presidente saísse do poder. Correu ao telégrafo e escreveu: Marechal Floriano, Rio. Peço energia. Sigo já. Quaresma. A cidade do Rio de Janeiro estava confusa. Prisões e execuções justas e injustas. Todos confiavam no Marechal Floriano, o presidente. Cada um esperava conseguir um posto e um salário mais alto. Mesmo o marido de Olga, Dr. Armando Borges, médico e rico, esperava que a guerra lhe trouxesse uma nomeação para a direção de um hospital público. Olga cada vez mais era indiferente ao marido. Sua ambição fazia com que ela o desprezasse cada vez mais. Foi Coleone quem anunciou a vinda de Policarpo ao Rio para servir. Mas é o dever de todo patriota. Mas vocês só falam em patriotismo? E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo? De certo, se eles fossem patriotas, não estariam a despejar balas para a cidade, a entorpecer e desmoralizar a autoridade constituída. Deviam eles continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda a série de violência que se vem cometendo aqui no Sul? Você, no fundo, é uma revoltosa. Terceira parte. Antes de se apresentar, Quaresma teve de pôr ordem aos negócios, arranjar quem fizesse companhia à irmã. Aproveitou esses dias para redigir um memorial para o presidente, onde mostrava quais seriam as necessidades para dar força à agricultura no país e explicava as dificuldades atuais. Ao entrar no palácio onde o Marechal Floriano estava, Quaresma percebeu o relaxamento, a preguiça que tomava conta do lugar. O Marechal era uma figura mole, sem expressão, parecia não ter nervos. Era apenas para dar conforto à família que se mantinha no cargo. Mas Floriano tinha boa memória e reconheceu Quaresma. Então, Quaresma. Venho oferecer a Vossa Excelência os meus fracos préstimos. Agradeço-te muito. Onde tens andado? Quaresma explicou-lhe a sua vida e aproveitou para entregar o memorial que fizera, que o Marechal recebeu com mau humor. Nesta hora, Bustamante chega perto do presidente e lhe solicita um quartel. Aproveita, Quaresma, do teu batalhão. Que posto queres? De lá, Policarpo foi para a casa de Olga, que está com o marido. Eu não posso compreender esse tom divino com que os senhores falam da autoridade. Mas é preciso, indispensável. Nós sabemos bem que eles são homens como nós. Mas se não for assim, vai tudo por água abaixo. E em virtude das próprias necessidades internas e externas na nossa sociedade que ela existe. Nas formigas, nas abelhas. Admito. Mas há revoltas entre as abelhas e formigas, e a autoridade se mantém lá à custa de assassínios, exceções e violências? Ainda se essa tal autoridade nos trouxesse felicidade, vá. Mas não. De que vale? Há de trazer. A questão é consolidá-la. De lá, Quaresma vai para o quartel que funcionava provisoriamente num cortiço. O coronel entregou-lhe sua farda e Quaresma ouviu uma gritaria. Era Ricardo, que não queria servir, mas após muita discussão, aceitou desde que pudesse ficar com seu violão. Um dia, Policarpo, numa de suas raras saídas de seu posto, foi jantar na casa do general Albernaz. Viu todos, menos Ismênia. Quando voltou ao quartel, Quaresma adormeceu. Ricardo veio acordá-lo. O presidente Floriano estava no quartel em inspeção, e Policarpo o acompanhou. Vossa Excelência já leu o memorial, Marechal? Li. Vê Vossa Excelência como é fácil erguer esse país? Desde que cortem todos aqueles empecilhos que apontei no memorial que Vossa Excelência teve a bondade de ler. Desde que corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadaptável às condições do país. Vossa Excelência verá que tudo muda, que em vez de tributários, ficaremos com nossa independência feita. Mas pensa você, Quaresma, que eu hei de pôr a enxada na mão de cada um desses vadios? Não havia exército que chegasse. Mas não é isso, Marechal. Vossa Excelência, com seu prestígio e poder, está capaz de favorecer com medidas enérgicas e adequadas o aparecimento de iniciativas, de encaminhar o trabalho, de favorecê-lo e torná-lo remunerador. Bastava, por exemplo... Você, Quaresma, é um visionário. Dias depois da inspeção do presidente, Quaresma voltou a encontrar Albernaz. Falaram de Ismênia, que andava cada vez pior, física e emocionalmente. General, o senhor permite que eu a faça ver por um médico? Albernaz concordou.
A revolta já tinha 4 meses e o governo estava em difícil situação. A ilha do governador havia sido tomada pelos governistas, mas os revoltosos ainda dominavam a Bahia e a Barra. Quaresma, sabendo que o quartel estava em boas mãos, decidiu buscar auxílio do marido de Olga, o doutor Armando Borges, que conseguira o cargo no hospital público que tanto pretendia. Quaresma encontrou Olga em casa, que percebeu que Policarpo estava sem esperança depois do pouco caso que Floriano dera a seu memorial. Era, pois, por esse homem que tanta gente morria? Que direito tinha ele de vida e de morte sobre seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural? Eram esses os pensamentos de Policarpo, mas ele os abandonou para explicar o motivo de sua visita. Queria que o Dr. Armando Borges fosse ver a filha do general Albernaz. Mas qual delas? A Ismênia? Olga parecia adivinhar o mal de Ismênia. O casamento não realizado isolara a menina de toda atividade social. Quaresma não se demorou. Queria passar no quartel e pedir uma licença para ir ver a irmã Adelaide. No quartel, Quaresma encontrou Bustamante. O major adivinhou. Sabe que temos de marchar? Para onde? Não sei. Recebi ordem do Itamaraty. Quaresma percebeu que não havia possibilidade de conseguir a licença. Para onde ia? Não sabia. Se isso fosse para a realização de seus desejos e sonhos, mas quem sabe? Podia ser, mais tarde. Passou o dia atormentado pela dúvida se era a forma correta de encaminhar sua vida e suas energias. O marido de Olga não fez o mínimo esforço de ir ver a filha do general Albernaz. Ismênia definhava dia a dia. Sua mãe, Dona Maricota, tentava animá-la. Num momento, Ismênia disse: Eu sei. Vou morrer e peço uma coisa à senhora. Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Ismênia virou-se e dormiu. A mãe não demorou para descobrir que a filha estava certa. Um dia, teve de fazer uma visita e deixou as irmãs tomando conta da doente. Ismênia acordou, se viu sozinha, pegou seu traje de noiva e o vestiu. Quando vieram ver, estava morta, vestida de noiva. Quaresma foi ao enterro. A última carta de Quaresma à irmã mostrava todo o desespero e a indignação dele. Nela podia-se ler trechos assim: Quando recebi tua última carta, mana, acabava de ser ferido. Ferimento ligeiro. Fiquei com horror à guerra que ninguém pode avaliar. Eu duvido da justiça disso tudo, da razão de ser. Duvido que seja certo e necessário. Eu matei minha irmã. Não imaginas como isso faz-me sofrer. Esta vida é absurda e ilógica. Eu já tenho medo de viver, Adelaide. Tenho medo porque não sabemos de que maneira havemos de nos contradizer sol a sol. Além do que, penso que todo esse meu sacrifício tem sido inútil. Ninguém compreende o que eu quero. Passo por doido, tolo, maníaco. Convalescente, Quaresma sentiu cansaço. Tinha vontade de parar de pensar, de não mais amar. Queria apenas viver. Entretanto, a revolta na Bahia chegava ao fim depois de 7 meses. A Bahia foi cercada e a esquadra legal entrou. Os oficiais revoltosos se refugiaram nos navios de guerra e o governo venceu. Mas a vitória fez o Marechal Floriano ganhar força sobre-humana. Quaresma teve alta nesse tempo e aceitou com desgosto o papel de carcereiro. Os marinheiros revoltosos foram levados para a Ilha das Enxadas e lá ficavam em celas, amontoados. Quaresma podia perceber a ingenuidade na maioria deles. Foram arrancados dos seus lares, de suas famílias e expostos a uma guerra da qual nada sabiam, sem ideais, apenas cumprindo ordens. Quaresma se sentia sozinho, sem companheiro e cada vez mais triste. Certa noite, vieram chamar. Seu Major, tá aí o homem do Itamaraty que vem buscar a turma do Boqueirão. Quaresma foi ao alojamento dos marinheiros presos, onde o oficial despertava um prisioneiro após outro. Levem isso! Patife, levem! E levem isso também! E assim, o oficial escolheu sem critério uma dúzia de prisioneiros que embarcaram numa lancha que foi rebocada para fora da ilha. Só então Quaresma entendeu que ir ao Boqueirão era a morte para todos aqueles rapazes. Quando Policarpo se viu no calabouço, não entendeu por que havia sido preso. O oficial nada lhe disse, mas ele atribuía a prisão ao fato de ter escrito a carta ao presidente protestando contra a cena que presenciara na véspera. Não conseguira se conter e escreveu uma carta a Floriano com indignação, onde acusava o regime de falta de humanidade. Devia ser por ter sido sincero e honesto com seus ideais que estava preso. Era um tempo em que todos tinham sede de morte e vingança. Quaresma se perguntava se iria morrer, se seria morto naquela noite mesmo.
Sua vida passou-lhe em frente aos olhos. Desde os 18 anos tinha sido um patriota. Mas tinha sido feliz? Não. Lembrou-se de suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas? Nada disso trouxera satisfação a Quaresma. O tupi levou-o à loucura. A agricultura não frutificou. E quando seu patriotismo fez com que se tornasse combatente, o que encontrou? Decepção. Mas como foi que ele, tão sereno, tão lúcido, gastara sua vida atrás de um fantasma? Fora bom homem, fora honesto, fora generoso, mas iria para a cova sem nenhum amigo ao seu lado. Nisso enganava-se Policarpo. Ricardo soubera de sua prisão e procurava uma forma de soltá-lo. Foi ao encontro de Genelício. O senhor não sabe que o Major Quaresma foi preso? Não me meto nessas coisas, meu amigo. O governo tem sempre razão. Passe bem. Ricardo não desistiu e foi procurar o general Albernaz e contou-lhe o que ocorreu a Quaresma. Meu filho, eu não posso... Você sabe, sou governista e pareceria, se eu fosse pedir por um preso, que já não sou o bastante... Sinto muito, mas o que se há de fazer? Paciência. Ricardo foi ao quartel e falou com Bustamante, que disse... Vai-te embora, senão mando te prender. Já! Desencorajado, Ricardo parecia não ter mais saídas para ajudar seu amigo Policarpo. Mas lembrou-se de Olga, foi à casa dela, e depois de contar o fato, ficaram ambos sem saber o que fazer. Mas que fazer, meu caro senhor Ricardo? O que fazer? Eu não conheço ninguém, eu não tenho relações. Não sei, meu Deus. Talvez seu marido? Qual? Esse? Se a senhora fosse lá... Vou. Ricardo a esperou enquanto Olga se vestia. O marido de Olga chegou, viu Olga vestida para sair e Ricardo na sala. Onde vais? Que faz o senhor aqui? Ele vai acompanhar-me ao Itamaraty para salvar da morte meu padrinho. Já sabes? Vais comprometer-me. Sabes bem. É isto. Porque eu, é só eu para aqui, eu para ali. Não pensas noutra coisa. A vida é feita para ti. Todos só devem viver para ti. Muito engraçado. De forma que eu, agora digo eu também, não tenho direito de me sacrificar, de provar minha amizade, de ter na minha alma um traço superior? É interessante, eu não sou nada. Sou alguma coisa como um móvel, um adorno. Não tenho relações, não tenho amizades, não tenho caráter. Ora! Estás no teatro. Se é só no teatro que há grandes coisas, estou. É o que eu te digo. Vou. E vou porque devo, porque quero, porque é do meu direito. Em breve estavam no palácio. Ricardo não entrou. Iria esperar por ela no parque. Havia uma multidão querendo cumprimentar o Marechal Floriano, esperando uma promoção, um cargo. Com custo, Olga conseguiu chegar até um ajudante de ordens. Quando contou a ele o motivo de sua visita, o homem pareceu virar uma fera. Quem? Quaresma? Um traidor? Um bandido? Não é possível, minha senhora. O Marechal não a atenderá. Olga levantou-se, certa agora que a gente que condenava Quaresma não merecia uma única palavra, um único pedido que diminuísse a injustiça que cometiam ao matar o major. Andou pelo parque, serenamente, com a cabeça altiva, ao encontro do seu destino, com a audácia que aprendera a ter com seu padrinho Quaresma. Ia ao encontro de seu sonho, lutava por ele a cada passo. Olga ia ao encontro de Ricardo Coração dos Outros. Essa é a história de Policarpo Quaresma, um patriota visionário que lutou por um Brasil melhor. Você viu que as histórias do começo do século também são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se ainda mais.